O Negócio é de hoje vai falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre restaurantes. O que é ser o dono de um restaurante, o que é ser o empresário de um restaurante e principalmente de um restaurante que especializou em frutos do mar. Nós estamos aqui hoje com um casal, Marcelo Schebli e Simone Fernandes de Lima, que são os proprietários do Esquina, Frutos do Mar, um restaurante que fica no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Obrigado por vocês aceitarem o convite de virem aqui. Marcelo, você sempre foi empresário? Não, você antes trabalhava em outra coisa, né? Sérgio, na verdade a minha formação acadêmica mesmo é na área de informática, né? Hoje chama-se de TI, mas no meu tempo era análise de sistemas. E aí tive minha primeira oportunidade de empreender, mas já entrei de sócio numa empresa que já existia. Sei. Na verdade, então você não foi o criador da empresa? Não, a ideia não foi minha, mas foi uma experiência muito interessante, porque a empresa ela vinha um pouco estagnada e a gente... Que ramo era? O ramo de seguros. Era uma corretora de seguros e a empresa estava um pouco estagnada, estava assim, já um pouco devagar o movimento, tudo, e a gente entrou e deu um gás e foi uma experiência excelente. E a partir disso aí, com o mesmo sócio da corretora de seguros, a gente partimos para o ramo de alimentação. E você, Simone, como é que foi a sua entrada aí no empreendedorismo? Você também trabalhava antes com seguro. Com seguro. Mas não trabalharam juntos, não, né? Não, nos conhecemos por causa do seguro. Vocês se conheceram por causa do seguro? Eu trabalhava Ela foi vender seguro para você? Ela foi vender a empresa seguradora para a corretora. Ah, sim. E aí a gente aproveitou e segurou. E aí, você foi vender o seguro e ele te segurou. Exatamente. E aí, como é que foi isso? Essa transição aí, você foi depois... Meu primeiro emprego já foi com seguros, né? Sei. E aí, com o tempo, eu fui para a parte de vendas. E aí eu já vim em outra empresa, foi quando eu conheci o Marcelo pela corretora, né? E já nessa parte de vendas, que foi excelente, até para hoje, né? O dia a dia do restaurante. Essa bagagem de você lidar com pessoas. Lidar com o cliente, né? Cliente foi assim, fundamental. Vocês já estavam casados quando empreenderam o Esquina? O Esquina, sim. Né? Na verdade, antes do Esquina teve o Bar do Mar, que era um outro restaurante. Bar do Mar. Onde era o Bar do Mar? Era no Mercado do Produtor. Ali na Ayrton Senna? Exatamente. Mas o Esquina também começou lá como o Bar do Marcelo, se não me engano, né? O Bar do Mar, ele era conhecido como Bar do Marcelo. Ah, o Bar do Mar é que virou Bar do Marcelo. Não, ao contrário. Ao contrário? O Bar do Marcelo virou Bar do Mar, porque na hora do registro não conseguimos registrar Bar do Marcelo. Ficou Bar do Mar, mais os letreiros. Era Bar do Marcelo. Era Bar do Marcelo, mas e aí a Simone nós já estávamos juntos e no final de semana ela sempre me ajudava. Ficamos lá por volta de uns 7 anos e meio. E paralelamente, no ano e meio final do Bar do Mar, antes de nós vendermos, a gente adquiriu o Esquina. Essa mudança de deixar de trabalhar numa empresa, de ser empregado, ou mesmo que você tivesse cargo gerencial, para ser empresário, quer dizer, é uma diferença grande, não é? Muito grande. De cara a responsabilidade aumenta um absurdo, porque você sabe que empreender no Brasil é uma das coisas mais difíceis por tudo que a gente está vivendo. Tem uma série de obstáculos, né? É verdade, é muito difícil. Mas você precisa ter determinação, você precisa se preparar também, né? Na verdade, lamentavelmente, nós não nos preparamos antes, nós nos preparamos durante, né? Durante. Aliás, a maioria, né, dos empresários mas você sabe isso. que a gente está falando de seguro, e seguro é uma coisa muito difícil, porque você está vendendo uma coisa que ninguém gosta de comprar, e quando a pessoa usa, ela já está, de alguma maneira, chateada, porque se você usou o seguro, que você teve algum bem ou alguma coisa. Algum acidente ou... O restaurante, alguma... nesse aspecto do cliente, ele é mais fácil, porque a pessoa, normalmente, quando vai a um restaurante, ela vai... Exatamente. Né? Então, a única coisa que você tem que se preocupar no restaurante é que ele continue no estado de prazer. O cliente lá com prazer. Exatamente. Simone, o que nessa área de seguro te trouxe de bagagem para o restaurante? Você falou dessa parte de lidar com o cliente, né? Fundamental. Eu acho que eu aprendi muito, né? Eu comecei muito jovem, como eu falei, né? Primeiro eu comecei lidando com o cliente diretamente, depois eu comecei a lidar com empresários, né? E você ter tanto o jogo de cintura, tanto para vender quanto para sair de alguma situação difícil.
Então foi uma bagagem bem importante para agora você lidar com os clientes do restaurante. Eu costumo falar que a diferença entre você trabalhar numa empresa e ser empresário é como você morar num prédio de apartamento onde tem um síndico que cuida de tudo e você simplesmente paga a tua taxa lá, às vezes não vai nem na reunião de condomínio, e quando você vem morar numa casa onde você passa a ser o síndico da sua própria casa, e aí não tem para quem apelar. No restaurante, Sérgio, eu diria que você vai morar num prédio maior do que você morava, porque os problemas eles são enormes e você tem que estar preparado para resolver. Você vai morar numa casa muito maior. Diários, né? Sim. Problemas diários, né? Ok. Você está sempre tendo uma saída ali. Bom, voltamos aqui com Marcelo e Simone. Nós vamos agora aproveitar um gancho da Simone no último bloco, no primeiro bloco, aliás, que falou sobre atendimento a cliente. Eu considero que atendimento a cliente é a principal missão de um empresário dentro de um negócio. Não existe negócio que não tenha um cliente. Acho que ninguém cria alguma coisa que não seja para atender um cliente. No caso do restaurante, esse atendimento ele fica evidente ali na hora, né? Porque o cliente senta ali, come e ele sai satisfeito ou não. Você então tem o resultado ali na hora. Eu vejo que vocês lá no restaurante têm essa preocupação de reter o cliente. Eu frequento lá às vezes e vejo que a maioria dos clientes são os mesmos, ou pelo menos são pessoas recorrentes, que eu já vi outras vezes lá. É a política de vocês essa de reter o cliente? Como é que vocês encaram isso e como é que vocês fazem isso? Bom, Sérgio, na verdade o restaurante só existe porque existem os clientes. Claro, qualquer negócio. Qualquer negócio. E o ser humano, de um modo geral, o que o ser humano espera dos outros? Atenção, respeito, carinho. Então é o que a gente procura usar no nosso negócio. E ele não procura também qualidade do produto? Sim. Qualidade daquilo que ele está consumindo? Eu estou falando do aspecto do ser humano. Agora, quem vai ao restaurante e quem vai buscando uma comida de qualidade. A pessoa tem o livre-arbítrio de ir para onde ele quiser. Sim. E o nível da clientela que a gente atende tem, inclusive, condição financeira de variar de restaurante bastante. Então, o que a gente procura fazer? Obviamente, ter a melhor comida. Mas hoje, no negócio de restaurante, é muito importante você ter uma comida boa, mas eu acho que tão importante ou mais é você ter um atendimento personalizado. E é isso que a gente busca no restaurante. Então é isso, a gente está sempre, em primeiro lugar, ouvindo, né? Você não pode falar mais do que o cliente, você tem que ouvir o que o cliente quer. Em segundo lugar, eu particularmente acho que desde o ensino fundamental, passando por qualquer curso de graduação, no meu modo de pensar, seria importantíssimo que tivesse uma cadeira de psicologia, porque você está lidando com o ser humano. Então você tem vários tipos de clientes, com vários pensamentos diferentes, com problemas diferentes, em situações diferentes. Inclusive no restaurante você pode ter na mesma mesa pessoas que estão super felizes, pessoas que estão de alguma maneira chateadas ou revoltadas com alguma coisa, e você precisa muito bem administrar isso. Então né? A gente procura ter o máximo possível de transparência da nossa mercadoria, dos nossos pratos, procurar entender o gosto do cliente para que a gente não consiga errar numa sugestão que você vai fazer. E por outro lado, a partir do momento que as pessoas vão retornando ao restaurante, a gente vai tentando, dentro do possível, gravar, né, as preferências, gravar da maneira como o cliente gosta de ser servido. Você tem cliente que gosta de conversar, você tem cliente que não gosta de conversar, você tem cliente que gosta de comida fervendo, você gosta de cliente que gosta de comida quente, você tem cliente que pede uma sopa fria. Ou seja, cada cliente tem lá as suas preferências, seus hábitos, as suas, vamos dizer assim, as suas formas de verdade. Tem um lance, eu talvez, não sei se vocês perceberam isso, ou sabem disso, inclusive eu coloquei isso no meu livro. Uma vez eu fui no Esquina e você estava tomando um suco de laranja lima.
E aí eu perguntei, Marcelo, o que é isso? E você falou, é laranja-lima. Eu falei, ué, mas tem laranja-lima? Não, eu estou tomando porque você na época estava com uma gastrite. Não, é porque na verdade eu só gosto de coisa doce. E o suco de laranja para mim é azedo, então eu prefiro o suco de laranja-lima, que já é então, doce. Aquele suco de laranja-lima era para atender você. Sim, porque na verdade não havia pedidos antes no restaurante. Nem encostado no cardápio. Aí você falou assim, quer provar? Eu falei, quero. E eu gostei, tomei e provei. Aí eu falei, eu quero um também. E aconteceu uma coisa interessante. A partir daí, toda vez que eu chego no restaurante, o rapaz do bar já olha para mim e já faz o suco de laranja-lima. Às vezes eu nem quero o suco, mas eu fico sem graça de recusar e tomo o suco de laranja-lima. Com esse negócio da lei seca, então ficou mais fácil, porque aí eu não bebo bebida alcoólica, então o suco de laranja-lima é diferente. Eu passei a gostar de suco de laranja-lima em função disso. Isso, para mim, é uma forma de você saber entender o cliente. Quer dizer, o teu garçom percebeu que eu gostei do suco. Na segunda vez que eu fui lá, ele me serviu o suco. Eu achei isso incrível. Você faz esse treinamento com ele ou isso foi espontâneo dele? Na verdade, Sérgio, a gente tem um baixo turnover no restaurante. Os nossos funcionários, eles são funcionários de longo prazo. Justamente para que você molde o teu funcionário dentro do que você está propondo para o teu negócio. Então, a grande maioria das pessoas do atendimento, eles ficam muito próximos da gente. E eles acabam pegando desse jeito. Por outro lado, também facilita ele memorizar que um determinado cliente gosta de uma coisa, o outro gosta de outra e outro gosta de outra, a partir do momento que ele tem muito tempo de casa. Então, o que a gente procura fazer? A gente procura treinar, a gente faz reuniões mensais, a gente escuta também o funcionário, que o funcionário também pode te ajudar. Sim, claro. Ele pode te atrapalhar muito, mas ele pode te ajudar. Pode te ajudar. Então a gente escuta ele bastante. E com isso a gente vai fazendo um ambiente de trabalho saudável também. É importante, não só o cliente esteja feliz, esteja satisfeito, mas muito importante que os funcionários também estejam. Simone, eu vejo você muito circulando do restaurante, conversando com os clientes. Isso o Marcelo também faz isso, mas o Marcelo às vezes está mais voltado para aquele negócio da entrega, de atendimento e tal. Você tem mais o social ali. Vocês dividem essa tarefa? Os dois fazem também a mesma coisa? Não, na realidade, nós dois fazemos basicamente a mesma coisa. O atendimento, sim. Na administração, a gente divide mais. Aí eu fico, assim, ele cuida mais da parte da cozinha, eu cuido mais da parte dos garçons, né? Mas essa parte de atendimento, nós dois gostamos bastante de atender o cliente, de ver o cliente satisfeito, de estar ligado quando o cliente, eu acho que aquele cliente tem alguma coisa errada e estar atento a isso e se adiantar o problema. Acho que isso é fundamental, entendeu? Sim. Eu sei que é uma coisa complicada, porque às vezes você ouve pessoas falarem, eu gosto muito da comida de tal restaurante. E aí você tem uma outra pessoa que diz, eu odeio a comida daquele restaurante. Por que você odeia? Algum detalhe, às vezes não é a comida que ele odeia, ele ficou mal atendido em algum momento e às vezes isso atrapalha o produto. Então você pode ter um bom produto, uma qualidade boa de produto, mas se você não tiver um atendimento bom, vai tudo por água abaixo. É muito mais fácil você servir uma comida não de boa qualidade, mas com bom atendimento e fidelizar o cliente, do que você servir uma boa comida com mau atendimento. É verdade. A primeira vez quando o cliente vai ao restaurante, hoje em dia principalmente, ele vai indicado da comida, né? Eu ouvi dizer que lá na esquina tem um peixe de boa qualidade, mercadoria fresca. E eu acho que esse retorno, né, além da comida, aí vai o atendimento. Fui bem atendido, pessoal legal. Aí eles começam a retornar com mais frequência em função do atendimento também. Então você considera que realmente o atendimento é fundamental para você reter o cliente? Você acabou de falar agora, Sérgio, que realmente é fundamental e em determinados casos é mais importante do que a comida. Eu diria que hoje seria 55% do retorno o atendimento e 45% a comida. Uma comida razoável, um atendimento excelente, é melhor do que uma comida muito boa com um atendimento horrível. Mas a gente trabalha para que ter as duas coisas maravilhosas. Você tentar fazer as duas coisas. Esse é o ideal e é o nosso foco. Você ter 100% dos dois. Exatamente. Isso é o foco. E uma das coisas que eu gostaria de falar para as pessoas que estão assistindo a gente agora é que no ramo de restaurante, se você está pretendendo empreender nesse segmento, você não pode relaxar nunca. Porque você tem casos de clientes que vão até você 20 vezes e adoram. E na 21ª tem um pequeno detalhe
que ele não gostou. E ele sai do restaurante dizendo o seguinte: esse restaurante aqui era ótimo, mas caiu muito. Eu não volto mais aqui não. Isso que você não pode deixar acontecer para o teu negócio não andar para trás. Tá? E para isso você precisa de montar uma boa equipe, você precisa estar presente se a coisa for pequena, se a coisa for muito grande, você acaba tendo que montar uma equipe melhor ainda. Mas é importante você estar presente, porque você não vai montar um restaurante e você vai estar ausente do restaurante. Não acredite que ele vai ter sucesso, porque eu diria que a tua chance é mínima. E realmente isso a gente vê que não só em restaurante, mas em qualquer tipo de negócio, se você relaxar, se você relegar o seu cliente ao segundo plano, você está arriscado, mesmo que você tenha um bom produto, a perder o seu cliente. Bom, nesse terceiro bloco a gente vai falar um pouco sobre a relação de parentesco entre sócios de um empreendimento. No caso, Marcelo e Simone são casados, mas poderia ser pai e mãe, qualquer tipo de parentesco. O que a gente quer saber nesse bloco e quer trazer para vocês é como é que essa relação de parentesco ela pode atrapalhar ou pode ajudar na sociedade, ou como a sociedade pode ajudar no casamento ou na união familiar. E aí, Simone? Então, eu acho que no nosso caso nós temos assim um temperamento bem diferente, né? E nesse caso especificamente, eu acho que ajudou bastante, porque estamos há anos, né, trabalhando juntos. E eu acho que o importante é respeitar, né? Um respeitar o espaço do outro, um respeitar o momento do outro, né? Respeitar o dia que ele está mais, de repente tem um dia que ele está mais estressado, e eu percebo isso, aí eu tento evitar determinados assuntos, e ele é a mesma coisa. Eu acho que é mais ou menos por aí. Quer dizer, então, em termos de temperamento, isso aí há até uma complementaridade. Porque assim, às vezes ele tem um problema muito sério, né? Aí ele é mais agitado. E aí eu venho por trás. Você acalma. Entendeu? Tá. Aí ele respira e vamos resolver aquela situação. E aí, Marcelo? Atrapalha ou ajuda? Bom, em primeiro lugar, eu só tenho experiência de sociedade com a esposa. Eu não posso falar muito sobre outro tipo de relacionamento. A minha experiência, o que eu posso dizer, ela é ótima. E o fundamental de tudo, além do respeito, e eu vou falar para os teus telespectadores, é o seguinte: se você pensa em fazer um negócio com a tua esposa ou com o teu esposo, em primeiro lugar, eu acho que você deve gostar muito dessa pessoa, porque na verdade você vai conviver com ela uma quantidade de tempo muito grande durante o dia. Você vai dormir, você vai acordar, você vai trabalhar, você vai embora para casa junto. Chegava a fazer compras no supermercado todos os dias juntos. Hoje a gente já tem um outro sistema. Cada um então, tem a gente já não seu chega, tempo. Isso, a gente já não chega tão cedo. A gente chega hoje praticamente na hora do almoço, meio-dia, mas a gente coordena de casa, né, faz exercício físico e... Juntos. Vocês fazem exercício físico juntos? Juntos. E na realidade, conforme as coisas vão acontecendo e conforme vão melhorando, você acaba tendo um pouquinho mais de tempo para você também. Agora, como é que é o esquema? Vocês saem do restaurante, desligam o restaurante para entrar em casa, ou carrega ainda o restaurante para dentro de casa? É muito difícil você fazer essa separação, né? Mas a gente procura não agravar os problemas. Sim. Ou seja, de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Quando a gente está em casa, a gente procura amenizar as coisas do trabalho. E quando a gente está no trabalho, a gente procura ser o mais profissional. Graças a Deus não tem tantos problemas, mas quando a gente está no trabalho, a gente procura ser o mais profissional possível. E eventualmente um desgastezinho você resolve na melhor hora. Mas você consegue desligar legal? Ela vai contar um caso aqui. Aconteceu que nós brigamos, né? Normal. E aí eu cheguei lá, chegamos para trabalhar, tem que ficar, estamos super bem, ninguém pode perceber que nós brigamos. E eu esqueci. Aí ele esqueci que ele tinha brigado, ele começou a fazer um monte de brincadeira comigo, aí ficamos de bem, sem... Durante o trabalho. Quer dizer que o trabalho ajudou a fazer as pazes. Bom, gente, como vocês viram, nós tivemos que mudar de cenário. Empreendimento também corre risco, né? O nosso programa teve que ser interrompido por causa da chuva e nós viemos para um cenário coberto. Mas vamos dar continuidade ao que a gente estava falando. Eu estava conversando com o Marcelo e Simone sobre a diferença que existe entre o dinheiro da empresa e o dinheiro da família. Se eles conseguem separar isso de uma forma
razoável, clara, e como é que se dá esse processo? A minha fórmula, a nossa fórmula, talvez não seja a melhor do mundo, mas no nosso caso específico está funcionando. Eu acho que todo e qualquer negócio, ele precisa, antes de mais nada, de boa mercadoria, bons produtos, precisa de bons funcionários e precisa que os funcionários estejam motivados, que os funcionários recebam em dia, recebam o justo e eventualmente você pode até premiar os melhores, isso é uma forma de incentivar. Então, como que eu faço? Como que nós fazemos? Como é o nosso sistema? Que, volto a te dizer, pode não ser o melhor do mundo. Primeiro de tudo, pagamos aos fornecedores. Depois, ou em conjunto, pagamos aos nossos funcionários. Temos a garantia de que está todo mundo feliz. O fornecedor e o funcionário e, consequentemente, o cliente. A partir daí, a gente tem as nossas obrigações de casa, todas elas devidamente anotadas, que são coisas que acontecem mensalmente, como todo e qualquer orçamento doméstico, que hoje a gente já consegue pagar, a gente separa, mas paga completamente. E quando acontece a gordura, a gente faz uma poupança. Não, na realidade, a gente ora faz planejamento e investimento no negócio, e ora a gente faz alguma coisa pessoal. Sim, tá? investir então, em vocês. Investir na gente. A acomodação é o pior das situações. Você acomodou, achou que está tudo bem, você parou de subir e vai começar a descer. Perfeito. Então a gente consegue hoje administrar bem isso. Graças a Deus a gente não tem grandes vaidades também, que a vaidade é outro problema muito sério para o empreendedor. Né? O negócio nem está certo e o cara já nem deu certo, ele já está gastando por conta do sucesso que ele não tem ainda. Sim. E aí fica difícil. E Simone, e você, como é que você contribui aí para esse orçamento aí? Não, na realidade foi o que ele falou, né? A gente tem a retirada para o negócio, tem a retirada principalmente dos funcionários, os fornecedores, os compromissos da casa, né? E realmente essa questão da vaidade é fundamental, você não deixar, né, subir a cabeça, né? Você achar que você é um empresário de sucesso sem ter sucesso ainda. E a gente sempre chega assim, vamos essa gordurinha desse mês, vamos fazer um curso, vamos essa gordurinha, vamos guardar um pouquinho para a próxima viagem do ano que vem, e eventuais coisas que possam vir a acontecer, né? Pode acontecer no restaurante. É muito importante que o empreendedor pense nisso. Comece fazendo de alguma maneira uma reserva para o imprevisto. Sempre, sim, sempre tem que ter um colchãozinho, né? Porque pode acontecer tanto. Seus imprevistos, né? Exatamente. Igual a gente aqui, tinha que sair da chuva e vir para cá para dentro. Se não tivesse essa área aqui, tu não podia fazer. E de fato acontece, né? Como aconteceu agora, né? Nós tivemos essa semana que passou esse problema da falta. Sim, como é que foi isso, né? Que foi complicado, né? Uma coisa inesperada, né? Uma greve dos caminhoneiros. Mas vocês não pararam, né? A gente não parou, a gente também contou muito com a compreensão do cliente, porque o cliente entendeu que a situação era grave e ele não se incomodou de... Foi menos exigente. Foi menos exigente, em alguns pratos você tem um ingrediente, outro que você precisou trocar. Sim. Isso aconteceu. Mas, por exemplo, aconteceu nessa semana do nosso faturamento ser mais baixo. Teve gente que faturou muito, teve gente que não faturou nada. Então, se você não tem uma reserva, como é que você não consegue cumprir seu... mês já está diferente. O que vocês acham que é importante numa relação familiar e societária em relação ao futuro? Vocês pensam na sequência do restaurante? Como é que vocês veem a sucessão disso? Cada caso é um caso. Você tem na vida aí exemplos de sucessões bem-sucedidas e outras pessimamente, porque foram mal planejadas, né? Eu observo bastante, até com clientes nossos, a situação de clientes nossos. No nosso caso específico, também vou te falar, a gente só tem uma filha. Até o presente momento, ela não apresenta uma vontade de dar continuidade ao negócio. Então, no nosso caso específico, enquanto a gente tiver o prazer de trabalhar no que a gente está fazendo, a gente vai continuar. Mas no nosso caso específico, num primeiro momento, eu não vejo situação. Agora, o que eu oriento e o que eu sugiro às pessoas que pretendem fazer a sucessão do seu negócio para os seus descendentes? Em primeiro lugar, não coloque ele jamais por cima. Eles têm que entender o negócio por baixo, né? Por baixo. Eles têm que entender a cabeça do funcionário. Eles têm que estar próximo do básico do negócio para depois ele vai se preparar. Já que ele já sabe o que vai fazer, diferentemente da grande maioria,
que normalmente a pessoa está num estágio de vida que não, vou empreender. Mas a formação escolar é totalmente diferente daquele negócio, como foi a nossa. Eu trabalhei numa empresa em que eu tive um estagiário que era filho do presidente da empresa. E ele era um estagiário que respeitava as regras lá do trabalho, eu tratava ele da mesma forma que os outros. Bom, obviamente que eu sabia que ele era o filho do vice-presidente, que ele iria galgar rapidamente a escala da empresa, né? E ele acabou sendo vice-presidente dessa empresa no futuro. E é uma pessoa brilhante, é meu amigo até hoje, e eu acho engraçado que toda vez que ele me encontra, ele me chama de guru. Você foi o meu guru. E quando, na realidade, quer dizer, eu acolhi ele ali porque ele era o filho do vice-presidente que colocou ali, mas eu entendi a intenção Claro. E foi uma pai, coisa bem né? feita, porque ele criou uma carreira para o filho, uma carreira que ele galgou. Não foi uma carreira que ele ganhou lá em cima no topo, como você falou. Ele veio de baixo, ele veio de estagiário. Claro que ele sabia que ele ia para o topo, mas ele foi para o topo embasado, né? O meu conselho seria esse. Obviamente que fica muito mais fácil para o sucessor, porque ele já sabe o negócio que ele vai ter na mão e aí ele vai se preparar para isso. Tá. Ele vai fazer uma universidade, ele vai fazer cursos, ele vai Se preparar. se preparar. Então, vai ficar mais fácil. Mas é importante que ele saiba cada passo, cada pedacinho do negócio, como funciona. Isso acontece em muitos casos. Na preparação desse sucessor, que não vai ser o seu filho ou a sua Parente, filha, né? você já faça um entrosamento do seu sucessor, do seu filho, da sua filha, com essa pessoa, para que eles devagarzinho eles vão assumindo, porque quer queira, quer não queira, o filho vai ser o herdeiro, né? o herdeiro. Então ele já tem que entender que esse relacionamento precisa ser um relacionamento... Aquele executivo ali passou a ser Exatamente, exatamente. E ambos têm que se respeitar. Não é porque o teu gerente, o teu administrador é de carreira que ele não pode também não respeitar o seu filho, e o seu filho, por sua vez, pelo fato de ser o dono, não tem que respeitar o Vocês são do novos funcionário. ainda, não devem estar pensando ainda nesse negócio de sucessão ou gestão. Então, a gente já percebeu que vai ter um pouco de dificuldade até agora, pode ser que mude, mas a gente já perdeu tempo. Porque na realidade com 22 anos eu já poderia estar de alguma maneira já preparando, mas eu não posso forçar, você não pode forçar a essência do ser humano a nada. Se ela não quer, ela vai ter que ter o sucesso dela naturalmente, eu vou torcer e vou ajudar o máximo que puder dentro do meu alcance para que ela tenha sucesso profissional. Para vocês que querem degustar um bom peixe, um bom camarão, uma boa lagosta, um bom frutos do mar, os pratos do Esquina são realmente interessantes, são inovadores, eu tenho comido coisas lá interessantes, né? Além disso, temos um outro trabalho que é paralelo ao trabalho do restaurante, que é o trabalho de buffet. Nós levamos o restaurante para a casa do cliente. Ah, interessante isso. Isso a gente agregou valor ao restaurante quando a gente percebeu que até por vários motivos, inclusive a violência, as pessoas estão saindo menos e também tem um espaço para que as pessoas que gostam de frutos do mar, você não tem muita opção de buffets de frutos do mar na sua casa. Então a gente percebeu essa oportunidade, né? Essa janela aí. Exatamente, e a gente faz aí bastante coisa nesse sentido, além do delivery, como todo e qualquer restaurante faz, a gente também atende aí num raio bastante grande, né? Não só na Barra da Tijuca, como nos bairros da Diocese. Eu vou deixar os créditos do telefone, do site, para que as pessoas que queiram ou encomendar um buffet em casa, ou ir lá no restaurante, conhecer o restaurante e ser bem atendido por vocês, né? Mais do que falar do restaurante, do que fazer propaganda, eu acredito que as pessoas que estão assistindo a gente agora são pessoas que provavelmente estão interessadas em empreender, estão interessadas em abrir seu próprio negócio. E eu queria deixar à vontade de vocês para visitarem a gente, independente de conhecer o restaurante ou não. Se quiser saber um pouquinho mais da nossa experiência, se quiser um conselho de alguém que já apanhou muito na vida. Aí, você faria consultoria para alguém que quer montar um restaurante? Olha, Sérgio, na verdade, quando você falou em sucessão, eu não me vejo muito velho dentro do restaurante, mas eu gostaria muito de ajudar as pessoas e me ajudar também, né? Fazendo consultoria, a gente aprendeu bastante, isso teve um custo alto, né? E se a gente puder abreviar aí esse tempo de conhecimento de algumas pessoas e de alguma maneira ter um outro tipo de negócio, é uma coisa que passa pela nossa cabeça assim. A gente falou de várias coisas, né? Do problema do parentesco, de divisão de dinheiro, de sucessão. Olha só quanto assunto a gente tocou aqui. Problema de fornecedor, problema de colaborador, né? Ficamos felizes aí pelo convite.
esse empreendimento que você está começando agora, eu não tenho dúvida que vai ter sucesso. E o que a gente puder contribuir aí para as pessoas que estão assistindo, você fique completamente à vontade, vá lá no restaurante, chame a gente para bater um papo. Eu acho que foi bem útil trazer vocês aqui para conversar com o pessoal e acho que vocês trouxeram muita coisa, muita bagagem para o nosso programa. Que bom, obrigado, Simone, obrigado. Sucesso. Obrigado a vocês.